Modo subjuntivo. Então esse é o assunto do vídeo de hoje, que faz parte de uma playlist sobre morfologia da língua portuguesa. O livro-texto básico que eu estou utilizando por aqui, eu indico este livro para começar a entender sobre essa temática, ou seja, de estrutura das palavras da língua portuguesa, morfemas do português do Walter Ketty. Um pequeno livro, muito bom para ter uma noção básica do que sejam os morfemas, que são as menores unidades da língua com significado, pensando em termos de palavra aqui. Então hoje eu quero tratar sobre o modo subjuntivo, que juntamente com o modo indicativo, trata-se de uma desinência verbal, né? Um conjunto de morfemas que fazem parte, então, desse modo subjuntivo. Existe o modo indicativo, que expressa uma certeza, que expressa algo no mundo real, que de fato está acontecendo, não é uma possibilidade. Enquanto que o modo subjuntivo é uma possibilidade que aquilo ocorra. Existem, assim como o modo indicativo, existem também as suas desinências, né, variadas em termos de verbo, e essas desinências elas expressam modo e tempo. O modo, no caso, é chamado de subjuntivo, e o tempo, assim como no modo indicativo, é o presente, passado e futuro, sendo que o presente simplesmente leva esse nome de presente e o passado leva o nome de imperfeito, então pretérito imperfeito. E aí o futuro também leva o mesmo nome, futuro. Eu digo isso porque lá no modo indicativo existem muitos tempos verbais, não apenas esses três. Então presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Já o subjuntivo não, apenas esses três tempos verbais, presente, imperfeito e futuro. E aí, segundo o nosso pequeno livro-texto, os morfemas para cada um desses tempos são os seguintes. Então, no presente, marcado pela desinência, então pelo morfema e, tanto sempre em final de palavra, né? Porque, olha só, desinência já leva esse nome desinência justamente porque é um morfema da língua portuguesa, um morfema que se caracteriza por acontecer no final de uma palavra e principalmente daquelas palavras variáveis. Então a classe de palavras verbo são variáveis, são palavras variáveis, né? Elas não são fixas, elas não são invariáveis, elas variam. Então isso por si só já mostra que isso é uma desinência e sempre em final de palavra. Então os verbos eles variam sempre no seu final. Então desinências verbais, sempre que pensa, que imagina-se ou entende-se o que são desinências, sabe-se que são sempre aquelas desinências que ocorrem no final, desinências verbais, sempre, claro, verbos, mas no final do verbo, e de palavras variáveis, como são os verbos. E aí, desinências verbais, existem dois tipos, as que exprimem modo e tempo, modo temporais, e as que exprimem número e pessoa, número pessoais, que nos próximos vídeos tratarei sobre isso também. Sendo que tanto o modo subjuntivo como o modo indicativo expressam, então, exprimem modo e tempo, né? Modo indicativo, uma certeza, algo que está no mundo real, e modo subjuntivo, algo que é uma incerteza, que é uma possibilidade. E aí o tempo, como já disse, estou repetindo aqui no vídeo, né? São muitos. Basicamente, presente, passado e futuro. Só que existem suas variações. Então, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, no caso do modo indicativo. E aí, subjuntivo não, presente, imperfeito e futuro. Sendo que, voltando ao raciocínio, os morfemas ou as desinências verbais. No caso do modo indicativo, no caso do modo subjuntivo, para o presente, na primeira e segunda conjugação e terceira conjugação do verbo, na primeira conjugação será simplesmente a desinência verbal e. Antes, ainda existem outras desinências e depois também. Então, ainda ele fica no meio dessas desinências no final da palavra. Na segunda conjugação e terceira, a desinência será o termo a. No caso do imperfeito, é o SSE, C. E no caso do futuro, apenas o R, com uma variação de RE, também sempre com desinências presentes antes desses morfemas ou depois. E para finalizar esse vídeo, então, deixa eu dar alguns exemplos aqui de acordo com o nosso chat GPT, né? Porque o livro em si, ele é bem básico, ele não traz exemplos, traz apenas os morfemas. Então, modo indicativo, como eu já disse, né, é uma realidade de um fato objetivo, eu estudo todos os dias. O subjuntivo não.
Espero que eu estude amanhã, por exemplo. Aí os exemplos, deixa eu pegar alguns aqui. Ó, 5 frases no subjuntivo. Espero que você venha amanhã. Isso é um desejo. Talvez ele consiga resolver o problema. Consiga. Possibilidade. Se nós estudássemos, mais passaríamos na prova. Condição irreal. Então, estudássemos. Quando eles saírem, feche a porta. Ação futura incerta. Tomara que dê tudo certo. Também é um desejo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Deu para entender basicamente o que é o modo subjuntivo, que difere do modo indicativo, no que se refere às desinências modo-temporais. No próximo vídeo, formas verbo-nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. Valeu. Vou ter que desligar manualmente hoje.